Let's go. Então, hoje a gente vai falar sobre estratégias para que a gente possa, na verdade, ajudar essas crianças que têm, e esses pais principalmente, né? Mas eu acho que os dois, que têm tanta dificuldade alimentar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre autismo, a gente vai falar um pouquinho sobre por que é importante tratar a seletividade alimentar no autismo. Acho que isso talvez seja o ponto que a gente vai mais bater na tecla. E a Milene, que tem altíssima experiência com essas crianças autistas, a gente vai dar algumas dicas, vai trazer algumas tips, alguns truques para que a gente consiga ajudar não só essas crianças, óbvio, mas principalmente os pais dessas crianças que têm dificuldades alimentares importantes e que muitas vezes não sabem como lidar. Por quê? Porque profissionais que são capacitados, e eu digo muito isso, já não é a primeira nem a segunda live, eu já falei em outras lives, que profissionais capacitados para tratar crianças autistas são muito importantes. Por quê? Porque existe toda uma dinâmica que é diferente de crianças que não são autistas. Então, duas coisas importantes. A gente precisa procurar alguém que realmente entenda do assunto, que seja especialista, enfim. E essas crianças precisam de ajuda. Isso é muito importante. Essas crianças precisam, essas crianças necessitam, essas crianças têm de ter ajuda. Então, vamos falar um pouquinho com a Milene. Não sei se a Milene já entrou. Vamos dar uma olhada aqui. A Milene tem que pedir para participar. Bom dia, pessoal. O pessoal vai entrando. Deixa eu ver. Oi, só tem que pedir ali, Milene, para participar, porque eu consigo te colocar. E aí a gente começa. Muito assunto, não tem muita coisa. Perfeito, vamos lá. Obrigada, Flávio. Para ti também, um ótimo dia, querido. Muito, muito obrigada, viu? Olá! Oi, bom dia. Deu tudo certo, graças ao Tudo bom certo? Deus. Tudo certinho. Deixa eu só ajeitar Nossa, aqui. Pronto, vamos lá. Bom, Milene, primeiro eu quero te agradecer. Primeiro eu vou pedir desculpa, porque da outra vez a gente não conseguiu imagina. fazer a live. Uhum. Mas agora eu vou te agradecer pela tua disponibilidade, enfim, sempre, né? Da gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que muito me agrada, porque eu não acredito que a gente consiga tratar uma criança autista e muitos pais não acreditam em tratamento, então eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto. Mas um pai que tem uma criança autista que não acredita em tratamento, ele, no mínimo, ele precisa se informar melhor. No mínimo, vamos dizer Uhum. assim, né? Então, autismo tem tratamento, autismo tem progressão e tem regressão. Acho que isso são coisas importantes que a gente tem que dizer, né? Porque as pessoas acham que autismo é uma condição Tática, né, Gabi? exato, Uma coisa que não tem saída. uma condição que só piora, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas pensam nisso, né? Que não vai, que não tem, que não vai apresentar nenhuma melhora. E hoje a gente já sabe, graças a Deus, que a gente tem muita coisa boa para oferecer para essas crianças e a gente tem muita, na verdade, muita opção também de terapia para oferecer para essas crianças. Eu acho que isso são duas coisas muito interessantes que a gente tem que se dizer. Eu vou começar só, Milene, só falando duas coisas, e depois eu vou te fazer umas perguntas, que vai ser esse o nosso bate-papo hoje. Claro. Tá bem? Então, assim, só para dizer assim, coisas importantes. A primeira, a gente. Eu atendo muitos pacientes há muito tempo e a gente sabe sobre exigência alimentar. Então, Uhum. muitas pessoas são exigentes do ponto de vista alimentar. A alimentação não é só comida, não é só sobrevivência, não é só conforto. A alimentação deve e precisa ser uma experiência sensorial.
Então a gente precisa entender que a alimentação não é só o paladar, não é só esse sentido que a gente tem que abordar. Então, entender que a alimentação é algo extremamente sensorial e que envolve os 5 sentidos, né? E talvez até o sexto, ah, é muito importante. Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui. Então, comida deve ser uma experiência sensorial para adultos e para crianças. Então, o paladar, o olfato, a audição, o tato, ah, todos esses sentidos. Aparece esse negócio e me atrapalha. Todos esses sentidos precisam ser explorados quando a gente se refere à questão da alimentação. Então, para adultos e crianças, essa live vai servir porque a gente vai falar bastante coisa sobre isso. E a Sim. gente tem adultos autistas também, então a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas, se você sabe, se você é exigente, tem uma revisão recente de estudos científicos que eu estava olhando aqui, que descobriu que as crianças com autismo, elas são 5 vezes mais propensas a ter problemas com alimentação. Não só com extrema seletividade alimentar, né? Porque existe isso, né? Mas também com comportamentos que obedecem rituais. Eu não vou tocar nesse alimento, eu não quero esse alimento, eu não, sabe, não é só essa questão assim de não, não, não comer, né? Mas existem coisas sensoriais muito envolvidas nisso, então assim, não vou tocar, não quero, não vou chegar perto. Ou então aquele momento da comida, que é isso que eu vou te perguntar, Milene, se transforma num campo de batalha, né? Toma, pega, e aí a criança fica com raiva, e a mãe tá com raiva, e todo mundo tá com raiva, e já tá aquela confusão, e aí já se tornou. Porque o momento da comida também tem que ser um momento tranquilo, agradável, né? A gente precisa saber que tá comendo, a gente precisa saber o que tá fazendo. E é isso que eu quero te perguntar, Milene. Assim, em relação crianças e adultos, tá? A gente tá falando de autismo, a gente não tá falando de crianças especificamente, Claro, porque a sim, gente vai sim. falar para todo mundo. Mas assim, em relação a isso, em relação a autismo, isso acontece muito como essas 5 vezes ou talvez seja mais? Como é que a gente sabe disso? Como é que acontece? Como é que chega para ti tudo isso? Bom dia, Lúcia, Bom tudo dia. bem? Bom, vamos lá. Gabi, primeiro, então, muito obrigada pelo convite, muito honrada. E o que eu tenho para te falar, assim, vou voltar um pouquinho, quando falas lá dos 5 sentidos, hoje a gente fala muito que no total são 8 sentidos. Me ouve? Ah, tá. Claro, vamos lá. Perfeito. Não, estou prestando atenção. Eu quero aprender aqui. Que no total são 8 sentidos que a gente aciona para comer. Bom, tem muito mais, tem outros que estão sendo estudados, né? Mas o que a gente tem hoje, além dos 5 que a gente estuda tradicionalmente no colégio, enfim, tem o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o interoceptivo. Que esse eu me identifico muito com essas questões de tratamento de conforto intestinal das crianças, que é muito comum, que daí é bem que tu, né, a tua área, assim, enfim. Não restringindo a tua área, né, Gabi? É muito ampla, mas Não, não, sim, sim, é sim, um, sim. é um foco, assim, muito importante, eu acho que é indispensável. E nessas crianças, o que a gente tem de dados, assim, mais já bem anteriores, e cada vez pesquisa que sai tem se reforçado, é que as crianças com algum diagnóstico, dentre eles TEA, de 80% a 90% têm dificuldade na alimentação, né? Então, e são umas crianças que é tudo mais difícil, porque muitas vezes eles sentem dor para comer. E aí eles não conseguem controlar. O que eles vão fazer? Eles vão controlar o meio, que é a alimentação. Muitas crianças, eu atendi uma vez um menino com 5 anos, eu fui a 7ª fonoaudióloga dele, eu sempre comento essa história. Ele estava num ponto que ele só mamava dormindo. E os pais, eles não sabiam mais o que fazer, porque a criança, ele não queria dormir. Ele era super emagrecido, enfim. E aí o neuro encaminhou e falou para a família, bom, se agora não der, eles já tinham usado medicação para aumentar o apetite, o menino só aumentava a quantidade do leite, porque isso não vai dar habilidade para a criança comer.
Em resumo, essa criança ficou, acho que 10 meses, um ano, assim, no total, acompanhando os pais, dando suporte. Mas ele saiu da terapia comendo, não foi um super... Mas ele sentava à mesa com a família, que antes a família não tinha mais prato que pudesse quebrar, porque o menino via e jogava tudo no chão. Ele era um TEA bem complexo, não verbal. E aí ele sentava com a família, comia arroz, feijão, e daí conseguiam suplementar muito no feijão, né? Que a Nutri conseguiu Claro. dar os suplementos, enfim. Alguns biscoitos ele aceitava, e até hoje a família mantém contato e vai me contando, Milene, é gradual, cada vez ele Claro. vai ampliando os pouquinhos. Mas tem toda essa questão de é uma dificuldade quando tu fala assim, ao comer, né, é algo sensorial. A gente fala que o sensorial guia o motor. Se essa criança tem um registro na mente, lá no sistema límbico, que comer não é algo agradável, ela não vai fazer, ela não vai explorar outros alimentos, porque para ela, muitas vezes, aquilo que ela já come é super desconfortável. Então, ela não vai gastar energia com o sistema motor para fazer um movimento que para ela não é Desconfortável. confortável, né? Muitas vezes. Mas assim, Então, o que tu queres dizer, vou só te interromper assim pra claro, gente conversar um pouquinho. O que tu queres dizer é o seguinte, que muitas, eu vou te dar o exemplo dessa criança, né, que é um exemplo, na verdade, dramático, não é o assim, não é o comum, né? Isso é o extremo, né? A gente tá sim, falando do sim, extremo. Mas assim, acontece, né? O que eu quero te perguntar é o seguinte: é importante descartar problemas médicos nessas crianças antes de achar que essas crianças têm, enfim, repulsa alimentar por outras questões, vamos dizer assim, né? Porque assim, existe uma questão médica associada a isso, que é o que tu falou. Talvez a criança coma e não coma porque ela sente dor, porque ela sente desconforto, porque ela ah, se, se, se sente doente, uhum, né? uhum, Então, a uhum. criança, ainda mais um não verbal, vamos chegar num autista não verbal, né? Mas assim, a criança ela não fala da mesma forma que um adulto, ela já tem dificuldade em comportamento, ela já tem dificuldade em lidar com seus sentimentos e ao mesmo tempo ela tem um problema. Ela tem uma dor, ela tem um desconforto, ela tem uma questão médica. Então, o que tu tá tentando trazer, eu acho que isso é super importante que a gente fale, é que existem condições clínicas do trato digestivo que precisam ser descartadas nessas crianças. Correto isso? Exatamente, Gabi. Eu quero dizer que muitas vezes, tem vezes que a criança tem isso, teve algum evento na vidinha dela que sentiu Claro. dor e aquilo ficou registrado e se resolveu, mas ela não consegue, não passa adiante. Mas a grande maioria das vezes, as crianças têm alguma questão, seja ela constipação, seja ela desconforto, enfim, alguma coisa de alergia, essa questão de desbiose, que é muito comum a gente ver nessas crianças, né? Distensão, Que dor pode. abdominal, eles têm E bastante. não Eles têm só bastante. nas crianças com TEA, né, Gabi? A gente vê muito as crianças sem diagnóstico, e aí, muitas vezes, elas referem. E aí os pais acham que não. Ah, não, ele reclama às vezes de dor. E eu falo, se uma criança tá se queixando de É dor, é porque tem dor. porque Não ela é para tá chamar com dor. atenção. Ai, não, ele fala isso para chamar atenção. Não. Se ele tá falando é porque ele sente Exato. algo. Isso é. Então, a minha colocação foi mais assim para a gente fazer um resumo do que tu tinha falado dos sentidos, né? E aí, dessa questão do número de crianças com maiores dificuldades, pensando ali no sensorial, e aí nesse sensorial estão essas questões médicas que a gente precisa descartar. E o que acontece? Quando tem uma questão médica, essa criança fica sem aceitar o alimento ou comendo um repertório mais restrito por mais tempo, eles acabam não tendo habilidade sensório-motor oral. Aí eles perdem essa janela de oportunidades e aí muitas vezes eles colocam a comida na boca, eles não sabem direito o que fazer, não tem ritmo, toda essa parte mais tradicional da fonoaudiologia que a gente acaba vendo, e aí eles engolem o alimento mais inteiro. E aí começa todo o problema.
E aí acaba sempre tem a questão médica associada, porque a inabsorção dos nutrientes vai ser mais desafiador. Essa criança, quando engole o alimento, vai sim, ter a sensação que o alimento parece um remédio. Então, não tem conforto ali. Ela não tem segurança, porque se ela fizer alguma coisa, tirar o foco dali, ela pode se engasgar e ela não vai para frente. E ela acaba fica mega limitada, fica, né, mantém esse padrão. E quando tem TEA associado, tanto no adulto quanto nas crianças, eles vão cristalizando, que a gente fala, e vão ficando com aquele repertório muito limitado. E aí, intestino, né, todo esse trato que a gente precisa pensar e pensar sempre junto, fica à mercê, assim, né? Precisa de tratamento, enfim. E é um tratamento muito integral. E quando tu fala, assim, da família, né? Que muitas famílias acham que não tem. Muitas vezes eles passam por muitos profissionais, né? Esse caso que eu trouxe, sim, é um extremo, mas é muito rotineiro, Gabi. Chegar crianças que não são um extremo, assim, com isso. Com essas queixas. Ah, ele fica uma semana sem fazer cocô. Ele fica, ai, quando faz umas bolinhas. Então, assim, imagina o conforto para essa criança. Como é que ela vai comer se tá ali travado o cocô, né? Então, É, é um ciclo. Não isso. Eu sei se eu acho me que uma fiz das coisas que a entender. gente. Não, perfeito, assim, eu acho que é isso que a gente tem que abordar, porque muitas vezes o que que acontece, Milene? Eu vou te falar uma coisa simples. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, enfim, essa live vai ficar no YouTube, mas assim, muitas vezes os pais, eles têm tantas coisas para se preocupar É. e eles esquecem disso, que são coisas Uhum, simples. uhum, Porque assim, eu vou te falar uma coisa muito importante, assim, que eu considero, tá? Essas crianças já têm uma seletividade alimentar violenta. Então, o aporte de nutrientes já é horrível, tá? Então, o básico, vamos dizer assim. Além disso, todos esses problemas que tu falou, essas crianças têm dificuldade de mastigação, porque elas realmente têm dificuldade fina, né? Tem dificuldade no motricidade ba- fina. na Uhum, motricidade fina, no básico, né? Que é o básico. Essas crianças, então, vão comer alimentos maiores, vão comer alimentos muitas vezes mal, que não vão digerir. Essas crianças, consequentemente, não vão absorver. E uhum, essas crianças, consequentemente, vão piorar o quadro clínico, porque a gente sabe disso. A gente sabe o cérebro dessas crianças. A gente não sabe tudo, mas a gente claro. entende um pouco sobre isso. E a gente entende as dificuldades relacionadas a excesso de inflamação, e aí a microbiota entra como uma luva, cai como uma luva nesse processo. A gente entende as dificuldades de estresse oxidativo e esse cérebro sofrendo, e todas as necessidades nutricional desse cérebro, principalmente em relação a nutrientes primordiais, como zinco, como ácido fólico, como vitamina B6, como. Enfim, a gente tem uma infinidade de fatores nutricionais que são super importantes para essas crianças, principalmente em relação a uma das coisas que eu mais considero importante, que é a metilação. Autistas são undermetilations por definição. Eles são. E a gente sabe disso e é dessa necessidade desse diagnóstico em relação a isso e do tratamento em relação a isso. Só que também não adianta a gente socar, que nem eu digo, né? A gente enfiar nessas crianças um monte de suplementos se essas crianças vão continuar com baixa absorção porque tem o intestino muito doente. O intestino não absorve nem suplemento se ele estiver Uhum, muito doente. A gente uhum, não uhum, consegue uhum, isso. Então a gente pode dar o que for suplemento, os melhores suplementos do mundo, as melhores sal, os melhores, enfim, não vai ser o suficiente. Não será o suficiente. A gente precisa do intestino bem tratado antes de tudo. E aí entra não só essa questão, né, da questão da absorção, mas entra a questão principalmente relacionada às sensibilidades alimentares, às alergias alimentares, os alimentos processados. Tudo isso está relacionado. E aí, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo de um colega que eu tenho, que é um colega brilhante, é um colega, enfim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E ele é um seletivo alimentar extremo, não
não tem um diagnóstico de autismo, mas tem um diagnóstico de seletividade alimentar extrema, e eu acredito que tem uma relação, porque ele também tem dificuldades de se relacionar com pessoas, mas que só come uma vez por dia e só come pizza, frango frito e hambúrguer. Sim. Tá bem? O cérebro dele trabalha, mas eu não sei se a genética também, porque eu não abandono a genética, né? A gente não abandona um pouco a genética, a gente não abandona um pouco as reservas dessa mãe para essa criança também, porque isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente não lembra disso, mas mães que com reserva boa mandam reservas boas para esses nenês, Uhum. para essas crianças, para esses indivíduos. Eu sempre digo isso, né? O coração que bate no peito do teu filho veio de ti. Todo o músculo do teu filho, o osso do teu filho, o cérebro do teu filho, o baço do teu filho, a pele do teu filho, tudo, tudo, mulheres, tudo vieram de nós, das nossas reservas. Não diferente, não incomum, uma mulher depois do segundo, do terceiro filho, cai o cabelo completamente, cai todo o cabelo. Por quê? Porque não tem mais reserva, foi tudo para formar aquele indivíduo, aquele, que nem eu Uhum. digo, aquele parasita maravilhoso que está ali dentro durante 9 meses te sugando todas as suas energias, todas as suas reservas. Então, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, talvez a gente tenha que falar, e eu quero te perguntar sobre isso, mas assim, para engravidar hoje, não é para engravidar há 100 anos, a avó lá, nossa, que teve 10 Claro. filhos e tal. Mas para engravidar hoje, e a gente sabe muito disso, entre a 20ª e a 26ª semana de gestação é o período crítico para autismo. Para engravidar hoje, a gente precisa de reserva. Para engravidar hoje, a gente precisa de preparação. Para engravidar hoje, a gente precisa entender o que acontece com essas gestantes. Sim. Então, e não só para engravidar, a gente precisa depois, porque se a gente tem uma criança com autismo, se a gente tem uma criança com TEA, se a gente tem uma criança com TDAH, enfim, vamos botar os dois no espectro, porque o TDAH também tem essa dificuldade, sabe melhor que eu, né? Essas crianças também têm muita dificuldade em habilidades importantes. Mas assim, acho que ficar calma é muito importante também, né, Milene? Eu acho que essa é uma coisa muito interessante, assim. Os pais, eles têm essa angústia, essa ansiedade de que se a criança não comeu a comida, meu Deus, o mundo vai acabar, ele não vai mais querer. E é isso que eu queria te perguntar, assim, ficar calmo é importante, oferecer muitas vezes é importante, ter tempo é importante. Às vezes preparar, a criança precisa de uma proteína e um carboidrato, um vegetal. Mostrar para essa criança 5, 6 na mesa é importante, faz diferença ou não? Se a gente colocar um ali, coloca um por dia e vamos ver como é que fica. Isso que eu queria te perguntar, assim, a gente precisa se preparar no antes, mas a gente também precisa se preparar no Uhum. depois. Isso é Uhum. verdade? Uhum. Uhum. Gabi, é primordial a família estar tranquila. Então, porque não é só o alimento nutricional, né? É o alimento da energia que circula ali. Se a mãe está estressada, a criança vai sentir, né? Ai, quanto ele vai comer hoje? Ai, será que ele vai comer tudo? Se essa criança tolera sentar à mesa com a família e ver outros alimentos ali, perfeito. Embora ela tenha um repertório mais restrito no prato dela, de repente tenha menos alimentos, né? E deixa à disposição. Estou pensando num caso mais que as crianças sentem à mesa, porque a maioria não senta à mesa ainda. A gente faz todo um processo para essa criança ir à mesa. E eles chegam para terapia que eles não suportam olhar para a mesa das refeições. Então, até a gente chegar nesse passo, é primordial que a família consiga sentar à mesa, essas refeições em família, que os pais são os modelos para as crianças, né? Eu brinco sempre, vocês estão no pedestal ali para eles que vocês são tudo. Logicamente que se esse pai sentar e começar, prova isso, olha isso, nossa, tá uma delícia. Para aquela criança talvez não seja uma delícia. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, como é que ela vai
tentar, muitas vezes, se a mãe está lá no pedestal, ou o pai, seja, né, o cuidador que for, avô, enfim, está ali dizendo, olha, come, é delicioso para mim, tem que ser para ti, muitas vezes não é. Né? Aquela criança não consegue. Então, de valorizar o que o seu filho come, mas leva ele para a mesa, conseguir assim aos poucos. Lógico que se é uma criança que não tolera ficar, a gente vai aos poucos, né? Precisa de algumas estratégias até de chegar. Mas se é uma criança que já senta, a refeição em família é primordial, né? E ele vendo, enfim, os pais comendo é essencial. E sem ficar forçando. Ah, prova aqui, ó, faz não sei o quê. Olha que delicioso, só uma mordidinha. Ai, eu fiz com tanto carinho. Isso é uma pressão que a criança vai repele, sabe? É física. Quanto mais força, mais repele. E aí, Então. que isso que eu queria te perguntar, Milene. E aí, quais são as estratégias, assim? A gente vê muito com. Eu vou te dar o exemplo dos meus filhos, né? E a Mônica tá aqui também, a Mônica é mãe de uma bebezinha. Eu vejo muito essa questão, assim, de brincar, né? Uhum, Vamos brincar, vamos cozinhar, vamos, enfim, vamos desenhar com a comida, vamos fazer um sanduíche diferente e tal. Eu não vejo que para criança autista isso funciona. Não sei se o brincar tanto ajuda tanto, porque eles não têm muitas vezes essa disposição de ficar tanto tempo ali, enfim, naquela roda ali de cozinhar, de fazer, de cortar. Eu não vejo dessa forma, né? Essa é uma outra coisa. Outra coisa é a questão das texturas, né? Eles têm muita dificuldade com textura, né? Eles repelem muitas coisas muito específicas, às vezes não entra, não vai, enfim. Vou te dar um exemplo meu que eu tenho pavor, né? Eu já comi muito porque precisei comer, mas eu não gosto, vou te dar um exemplo extremo, né? Que é a única coisa que eu realmente não como, que é dobradinha. É, uhum. sabe o que é dobradinha? Sim. Não vai, guria, não Uhum, vai. É uma textura que pra mim não desce, eu não consigo mais. Já comi muito, óbvio, mas assim, não me desce, sabe? É uma coisa que não sei uhum. explicar, mas é uma coisa que pra mim não vai. Entendeu? Então eu imagino essas crianças que não é só com dobradinha. E dobradinha é uma coisa difícil de comer, não É, é qualquer um que come. não é tudo. Mas assim, a textura pra mim é muito ruim. O, Uhum, o, o colocar na boca, o tocar, o ver, pra mim tudo é muito difícil. Mas eu uhum, imagino essas crianças, né? Que às vezes é assim, O que uma mãe me falou uma vez? Molho de tomate, acho que era. A criança não conseguia, olhava e ficava completamente em pânico. Realmente essa era a descrição da mãe. Ela olhava o molho de tomate e ficava em pânico. E eu uhum, falei, mas uhum. é molho de tomate. Ela não consegue lidar com aquela textura, com aquela sensação, enfim, com aquele sentimento em relação àquilo ali. Isso acontece muito. Essa é a primeira pergunta, Milene. Tem essa questão muito da textura. E o que que a gente pode fazer, assim, uma coisa que a gente pode começar a olhar de forma diferente ou trazer essa criança de forma diferente. Essa coisa de trazer a mesa é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Não com crianças autistas ou não autistas, enfim, mas eu acho que todo É, mundo pra... deveria sentar à mesa. Isso eu acho uma coisa muito importante. Eu sempre fiz isso na minha casa. Os meus filhos sentam à mesa e eles só saem da mesa quando o último da mesa termina. Não Uhum, é eu terminei, eu vou pro videogame, eu vou pro computador, eu vou ver o vídeo, eu vou. Não. Todo mundo terminou, todo mundo terminou. Agora a gente vai recolher os pratos, vocês podem sair da mesa. Eu sempre fiz isso. uhum, Não no almoço, porque almoço, enfim, não tá em casa, uhum, uhum, mas na janta eu acho que eu sempre prezei muito por isso. E ninguém sai da mesa, na minha casa, pelo menos, sem o último terminar. Então, uhum. enfim, tô com dor de dente, vou demorar, vai ficar na mesa esperando, porque é um momento, é uma refeição, Sim. enfim, é um ritual. Então, essas duas perguntas me lembro. Primeiro, é, acontece muito isso das texturas, do sensorial interferir demais, que era o que tu estava falando, vestibular, enfim. E Isso. uma dica, assim, essas mães que estão desesperadas com, enfim, com muitos problemas, o que que a gente faz? Gabi, assim, ó, essa questão, né, de muitas vezes crianças não aprovam, no teu caso, né, tu é uma adulta que tu já teve experiência e decidiu que não quer mais, tudo bem. Essas crianças com TEA não chegam a Isso. isso, né, eles não têm um vasto, e aí eles acabam selecionando alguns, ou porque eles já tiveram alguma dor, alguma coisa, ou ficou na memória só,
e não querem mais nada, eles acabam, né, se fechando. Se a gente começa a, a questão do teu exemplo com a família, né? Bom, vai ficar todo mundo esperando com essas crianças com TEA, a gente Pois não então, consegue fazer isso. Eles não têm foco muitas pois vezes. então. Então, é um trabalho assim com vários profissionais. Muitas vezes a equipe da TO precisa trabalhar com integração sensorial para ajustar essas questões, né, de processamento sensorial dessas crianças, e aí a gente consegue. Muitos pacientes a gente faz brincadeiras como se fosse estação de trem, eles precisam, vão ali, comem e precisam correr, se regulam e voltam. A gente começa assim, porque muitos deles, e aí para sentar à mesa é no máximo uns 15 minutos que eles conseguem, que eles toleram, Imagino. porque aquele corpo todo não está organizado. E aí, para comer, é a única ação sensório-motora do nosso corpo, é a mais complexa que tem, que aciona ao mesmo tempo todas as entradas sensoriais, né? Os 5 sentidos que a gente já conhece, mais esses outros 3. E muitas vezes as crianças têm um desconforto, né? Tem essas sensações de quente e frio, é tudo mais acentuado. Se na pele, nas mãos, no corpo, muitas vezes eles não toleram, eles se arrepiam muito só de olhar para alguma coisa. Teu exemplo ali do molho de tomate, né? É muito comum, as crianças olham a comida e elas se arrepiam, elas ficam assim, ó, dá um desespero. A química do corpo dela vai mudar. Se ela sente fome, ela não vai mais sentir fome, porque o estresse vai ser tão grande que, né, vai ser vai inibir esse apetite dessa criança. Então, realmente é muito caso a caso, sabe, Gabi? Mas o expor a criança é essencial, o respeito à criança e o respeito aos próprios pais. Eu atendo muitas crianças filhas de nutricionistas, de pediatras, e eles tentam tudo, né? Eu lembro uma vez que chegou uma menina que era nutri e ela assim, Milene, eu sempre ofereci de tudo para ele, tudo, e ele não aceita nada, ele não quer nada, ele só fica no leite. Então, é super comum e nem sempre é a falha ali na apresentação, né? É algo daquela criança também. Eu penso que hoje a gente tem, né, a epigenética, enfim, que a gente consegue mudar as coisas, né? Enfim, refazer toda essa... não é nada estanque, né? A gente muda, consegue modular essas coisas, vocês, enfim, né, que trabalham com essa área. Mas as crianças muitas vezes não conseguem, né? Por um evento que já aconteceu, mas o que é muito comum para essas crianças mais extremas é questão médica. Às vezes, esofagite eosinofílica, que era o caso desse menino, ele tinha esofagite eosinofílica, e há pouco tempo eu atendi uma menina de 2 anos, que ela, filha de médica também, comia super bem, e parou, Parou. ficou só no leite. E aí a mãe ficou super ansiosa, não sabia. Ai, não, ela começou a fazer, né? É a seletividade da idade. E aí a gente precisa pensar muito o que é seletividade, que é aquele período lá que a criança diminui, mas substitui por outros, do que é dificuldade mesmo. E aí essa menina, acho que foi a criança que eu dei alta mais rápido. Ela brincava comigo, me tu deu um tiro no pé, porque tu me encaminhou. Ela foi fazer uma endoscopia e a menina tinha esofagite eosinofílica. Eles começaram a tratar, e como ela era pequenininha ainda, foram poucas sessões, acho que não chegou um mês, a menina já estava mastigando super bem, e teve alta. Mas Então, até assim, chegar nesse processo, né, Milene, de fazer uma endoscopia, de ter um diagnóstico, muitas mães têm dificuldade em aceitar que essa criança precisa fazer uma endoscopia, né? claro, nesse caso a mãe era cirurgiã e ela me disse, Milene, eu quero fazer logo, vamos, eu tô comigo, o Mas negócio eu tenho criança, é raro os é pais, raro uma mãe assim tão aberta ou sim. tão disposta ou Mas, Gabi, tão. normalmente quando eles chegam para mim, eles já estão assim num ponto que eles já tentaram de tudo. E aí eu sempre digo, ó, vocês podem, a gente tem 2 opções. Ou vocês, após a avaliação, eu digo, tem bastante indícios, por isso, e por isso, por isso. Normalmente as crianças que têm um repertório menor, assim, de alimentos, eles acabam, já tem um perfil mais ou menos que tem alguma coisa orgânica ali. Aí eu sempre digo assim, bom, a gente pode, né, vocês marquem com algum profissional um gastropediatra, no Uhum. caso,
Ou a gente espera 3 meses. Se em 3 meses essa criança não mudar, assim, não tiver uma mudança muito importante, a gente vai precisar, né, avaliar com gastro, avaliação médica para, né, ver o que ele vai indicar. E normalmente, se elas não melhoram, e aí os pais topam fazer, e aí nesse tempo eles vão, né? Vão conversando, tem um grupo de mães, então elas conversam muito entre elas. E aí uma apoia a outra, a Carol, que é a mãe dessa pitoca, ela sempre é bem. Ela chega e diz: meninas, façam sem medo, porque é outra vida, vocês vão estar passando Que para bacana, outro. né? Então, uma mãe apoiando a outra. Acho que esses grupos de mães são muito poderosos, assim, delas se apoiarem, cada uma contar a sua experiência, porque parece que acontece só com elas, né? Exato. É uma coisa assim que a maior parte eu ouço, né, os pais falando: ai, é só comigo, só eu que errei. O que eu fiz de errado? O que eu E fiz? nada, na Não, verdade, né? não, às vezes, claro, no meio disso tudo se embola um pouco. Bom, aí eu vou começar a dar tal coisa, eu vou começar, né? Vem com outras estratégias e aí meio que dá uma bagunçada, mas a gente pode reorganizar e reescrever essa história, assim. Então é bem possível, sabe? É, essa questão, assim, da culpa, né, e tal, ah, eu vou falar no TEA, né? Vamos falar no autismo, assim, mas o autismo é tão complexo, mas tão complexo, mas tão complexo, que não cabe, enfim, nenhum sentimento de culpa. Nenhum. Nada. Absolutamente nada. Sabe? Porque se fosse um, ou dois, ou três, ou quatro casos, a gente soubesse realmente, assim e tal, eu até entendo, né, o sentimento de culpa. Mas o autismo, ele é uma árvore Sim, imensa, com sim, sim. É muitos muito. galhos e muitas folhas, sabe? E a diferença ainda está de que cada criança é um tipo de árvore. Ainda se fosse só uma árvore com muitas folhas, eu ainda ia dizer, não, tudo bem. Mas assim, cada criança é uma árvore. Então, além da genética, tem todos os aspectos metabólicos, todos os aspectos fisiológicos, então assim, são muitas coisas Uhum. combinadas. Então assim, o que eu acho que essas mães têm que entender é que primeiro, talvez isso seja uma coisa bem interessante da gente falar. Primeiro, acontece com quase todas. Então, assim, não é privilégio seu. Não diga que é só o meu filho que não come, meu filho que travou, fechou a boca, não quer mais comer, meu Deus do céu, o que eu faço? Não é. É algo extremamente comum. A segunda é um ciclo vicioso. Então, é a criança que não come, é a piora do cérebro. É a piora do cérebro, é a criança que não come. A criança que não come é a piora do cérebro, a piora do cérebro é a criança que não come. Então, assim, se a gente não interferir nisso, e talvez por isso que eu chamei a Milene, talvez por isso que o trabalho dela é fundamental, é excepcional, não tem perspectiva de melhora para essas crianças. A gente pode fazer várias terapias, várias, a que for. Hoje, eu postei num grupo lá meu de faculdade, e aí um colega meu falou: a única coisa que realmente interfere na vida dessas crianças é terapia. ah, Como é que eles chamam no Brasil? É terapia de TCC? comportamento. Uhum. É, terapia comportamental. Aí eu fiquei, quando ele falou, eu olhei pro celular, eu fiquei parada assim, eu falei, não pode. Não pode. Um médico falar isso, não pode. Não pode. Mas infelizmente é muito comum, Gabi. É E aí tudo eu falei, comportamento. tudo é gato, o comportamento só se faz pelo cérebro. Se a gente não for em cima do que está acontecendo dentro do cérebro dessas crianças, a baixa energética, o estresse oxidativo, o excesso de inflamação, se a gente não for atrás disso, a perspectiva de melhora é zero. Porque não adianta Uhum. tratar comportamento se o cérebro continua extremamente doente. Sim, sim, Gabi. Infelizmente é muito triste, assim, a gente ouve muito isso, né? Que é tudo comportamento, alimentação, não, tudo bem, pode.
vai demorar. Deu uma travadinha. Ah, já vai voltar, Pronto. acredito eu. Oi, Voltou, oi. acho que voltou. Oi, Deu uma perdão. travadinha, ficou dando uma giradinha ali. Fica tranquilo, vamos lá. Entrou uma Fica ligação daí tranquilo, no não celular. tem problema nenhum. Infelizmente chegam e isso sim é avassalador para as famílias, porque aí É eles ficam isso. se sentindo mais culpado, né? E logicamente ninguém oferece, né, alimentos que não são adequados para os filhos, eles fazem no desespero. E Claro. aí o nosso papel é esse, dizendo, bom, não é, né? A gente precisa ir pensando, de repente a gente mantém, mas com vistas aí trocando esse repertório e substituindo, porque a gente nota, assim, com algumas retiradas, enfim, alguns ajustes na alimentação, são outras crianças, né? As crianças mudam muito e ficam muito mais disponíveis na terapia. Porque. E disponíveis em casa. Exato, exato, é. Isso, E, esse ponto que eu quero que tu toque, assim, elas ficam disponíveis em casa. total. Uhum, uhum. Ficam muito mais tranquilas. E hoje eu tenho reforçado muito um ponto com as famílias que o meu objetivo não é que eles façam no consultório, é que eles façam em casa. Então, ali vai ser o espaço para muitas vezes, não fazer, bom, ele não consegue fazer, mas aí em casa tu vai ajustando, e aí entra essas questões assim do brincar que tu fala. Isso. Bom, não é só brincar. O brincar, a criança aprende brincando, né? A maneira que a criança aprende é brincando. E Então, repetindo, e se a gente só brincar, e exato, vai repetindo. fazendo, né? Aquilo vai se instalando ali naquela criança. Mas só brincar não vai adiantar nada. A gente precisa brincar com um objetivo, né? Tinha uma menina que eu atendia que eu brinco, foi meu projeto piloto, assim, que foi na pandemia. A menina com 2 anos, ela só mamava no peito. A mãe brasileira, exausta, precisava trabalhar. E a menina mamava a madrugada de 1 em 1 hora. Então, a gente começou as terapias, enfim, era uma criança que ficava super, né, desorganizada, e aí depois fechou o diagnóstico de TEA, mas eu acho que a gente ficou no máximo 5 meses. E a gente começou muito fazendo as brincadeiras, né, para a mãe ficar mais tranquila, porque toda vez que a mãe ia oferecer comida para ela entrava em pânico, ela dizia, eu fico muito ansiosa, muito desesperada. E aí a gente começou a usar, bom, a gente vai usar algumas coisas, vamos fazer uma aquarela com corantes naturais, assim, com espinafre, sei lá, com algumas coisas, né, beterraba. E aí a gente foi, e a criança começou, bom, sujava aqui, sentia o cheiro, passava, e aí a gente ia fazendo, em seguida ia colocando ela nas atividades também. Logicamente que muitas crianças não conseguem ficar muito tempo, mas ao menos observar. E foi um caso assim que a gente teve um super resultado. E é muito comum acontecer isso, e a brincadeira é um dos passos, mas não é o brincar isolado. Não é colocar aquela criança para fazer as coisas só por colocar. Não tem que ter um refinamento nisso tudo e um ajuste até para o que aquela criança tolera, né? Porque dependendo da criança, a gente precisa ver assim, o que é mais desafiador, o que é mais fácil para aquela criança. E a gente não aprende coisas que a gente não gosta, então, de cara, assim. A gente começa porque é possível, e aí a gente vai, né, como dizem aqui no Sul, vamos comendo pelas beiradas, a gente vai até chegar ali no nosso objetivo. Mas ajustar isso com a família estar tranquila é essencial, Gabi. E a gente pensar também que a alimentação não é a primeira prioridade do corpo. Por isso que a gente precisa pensar, comer, né, é só a terceira. Antes disso está o cardiorrespiratório e a questão sensório-motora, né, que está envolvida toda a questão gastrointestinal, enfim, tudo, as questões médicas também. E se essa criança tiver alguma questão ali, o comer vai ficar para o último plano. Né? Então, o essencial é esse, né? O vital, o respiratório, É o o coração cardiorrespiratório. bater e o pulmão respirar. Exato! E aí o corpo, né, vai dando as prioridades. E aí comer é a terceira prioridade do corpo. Então, se a gente for pensar, se essa criança tiver uma demanda muito grande ali daquele corpinho, comer vai ficar para
último plano mesmo. De repente, a gente precisa até ajustar, pensar nos horários, enfim, né, de ir fazendo com que o metabolismo desse corpo volte a se entender, né, as questões da criança entender o que é fome, o que é saciedade, quanto precisa. E aí a gente já entra numa questão que são as telas. Ah, meu filho come melhor nas telas. Bom, ele vai comer mais, ele não vai sentir nada. É que nem a gente, o adulto, sai para comer e tem uma tela ali, tu fica meio, tu nem lembra o que tu comeu no almoço, às vezes, quando é à noite, porque tu fica distraído. E essas crianças precisam entender e aprender como é que faz, né? O movimento. Enfim, o todo, assim. Não, tu falou dessa criança, da bebezinha, que só mamava de 1 em 1 hora, né? Eu fiquei pensando, né? A gente, as mães, enfim, as pessoas mais leigas, mas assim, que descanso tem esse cérebro? Que recuperação, regeneração, que Uhum. detoxificação tem um cérebro que acorda de 1 em 1 hora? E um cérebro jovem que tem um gasto energético muito grande. É um ciclo que, na verdade, não se termina, né? É um ciclo Sim, que parece infinito, porque é uma criança que come de 1 em 1 hora, um alimento não nutritivo, não dorme, não descansa, não tem boa recuperação neuronal, não tem boa. Porque, assim, o período da noite, pessoal, se vocês não entendem, se as pessoas não entendem, enfim, o período da noite, ele é fundamental para o caminhão do lixo passar e tirar todas as coisas ruins que esse cérebro acumulou durante o dia. Deus, Buda, lá, seja lá quem for que nos criou, a força energética do universo, fez o nosso corpo da melhor forma possível. Deus não iria colocar 8, 9, 10 horas de sono no nosso ritmo circadiano, no nosso ciclo diário, se não fosse necessário. Quem não dorme está doente. Quem não dorme tem Alzheimer. Quem não dorme tem demência. Quem não dorme tem mais câncer. Quem não dorme tem mais doença, síndrome metabólica, doença metabólica. Quem não dorme está e vai estar muito doente. A gente sim. precisa dormir. E a criança talvez precise dormir muito mais do que o adulto, porque é no sono que essa criança cresce. A gente dizia isso na faculdade. É durante o sono, quanto mais uma criança dorme, mais a criança cresce. E o crescer é o neuronal. O crescer é o cérebro. O crescer é a atividade cerebral, que é o que a gente vai levar para o resto da vida. Sim. Então, o que eu queria te perguntar, uma outra coisa que tu fala muito e que eu fico chocada quando tu fala, é a questão do leite. Esse Muito leite. apego ao leite. E aí eu não vou nem dizer, porque tem o leite materno também, né? Eu atendi uma Sim, criança. sim, tem. Eu Tem. atendi uma Eu tô criança uma atendendo. vez que uma criança tinha 3 anos e só tomava leite do peito. E tu fica assim, Senhor, onde estava essa mãe há 1 ano atrás, 2 anos atrás, há 3 anos? O que estava fazendo essa mãe? Sim, Gabi. Eu estou atendendo agora uma família. Tu me ouve? Fala sobre esse leite, fala sobre esse apego, fala sobre essa relação seio-criança e essa dificuldade em lidar com isso, porque eu não sei se. Aí eu acho que entra um processo de culpa, eu vou te falar. Eu acho que Sim. aí entra um processo muito de culpa. Eu vejo isso. Eu acho que é um todo, Gabi. É aquela criança. Eu vou te falar de um caso agora que eu tô atendendo, Tá, tá? Eu acho que exemplifica. perfeito. Pra gente É uma criança exemplificar. com 3 anos e meio. Eu comecei a atender eles no dia 20 de dezembro. Acho que fez a primeira sessão, 20, 21, 22, sei lá. E é uma mãe que todas as refeições ela fazia, arrumava e colocava a comida e insistentemente tentava. Ela, a avó, o vô, todo mundo tentando dar alimento e nada pro menino. E ele só mama. O que, Peito. que a gente nota? Só peito. Ela dorme com ele. Ele acorda na madrugada para amamentar ainda.
Então, assim, a Cama. mãe não tem vida na cama, ela não tem vida, nem ele, né? Tipo, E nem essa o questão do marido, cérebro nada, ninguém. é uma mãe solo. E aí, o que que acontece? Esse menino, no caso, ele tem um freio de língua alterado. A Tá, amamentação para ele sempre foi difícil. Então, a tá. gente vê isso desde o inicinho. Crianças que passam muito trabalho, bom, eles acabam aprendendo ali a comer e ó, o melhor que eles fazem. Mesmo que eles façam aquilo, muitas vezes não é tão bem. Mas é o jeito que. E aí, Que quando der. tem TEA associado, que é o caso dessa criança, eles ficam ali, só isso que dá certo, e aí cada vez é só aquilo, e aí tenta outra coisa, só que aí, a maneira como é tentado muitas vezes, experimenta, segura, coloca a colher, tenta, vira um campo de guerra mesmo. E aí essas crianças acabam não comendo e ficando, e a mãe cada vez tem mais medo de oferecer, porque tenta e não dá certo, e vai que pare de tomar o bendito leite. E nessa situação, essa mãe, ela super julgada, né, pelas pessoas que não oferece comida para a criança, que ela acha mais fácil da mamar. É, mas não é o mais, não é que seja mais fácil, mas é que. E daí ela, sim, ela fica arrasada, ela diz, Milene, não é, se fosse por mim, tudo bem, eu sei que é a maneira que meu filho come, mas tu acha que eu gosto de ficar a noite inteira acordando, isso não faz bem pro meu filho, eu quero melhor pro meu filho, mas eu não sei outro jeito, não consigo, eu tento dar alimento. Bom, a gente fez, eu acho que umas 2 sessões, depois ela mandou lá no grupo das mães que ele começou a comer frutas. Então, a gente vai ajustando isso, porque não é porque tá no peito que é toda hora, a gente precisa dar esse intervalo. Então a gente começa muito por aí e tranquilizando e deixando essas mães seguras, né? Não, teu filho tá crescendo, tá? Bom, por mais que não esteja comendo o que precisa, a gente precisa organizar. E tu não vai ser má mãe se toda hora que ele vier pedir, tu negar, né? Ou a gente enrola um Exato, pouco mais, a gente precisa dar o tempo e não é exato. para ser aquela coisa, né? Senão nenhum sai do lugar. E a gente precisa fazer coisas diferentes. E aí, então, esse menino começou, bom, com as frutas, a gente começou a fazer água saborizada na brincadeira, e aí ela começou a conseguir conduzir e colocar outras coisas. É um menino super complexo, lógico, Claro. mas a gente está tentando diminuir as mamadas. E lógico que acaba que para as mães é assustador. Imagina se ele para de mamar o meu peito e não aceita mais nada É depois, isso que é né? esse ponto que a gente tem que conversar, entendeu? Sim, É isso, é porque aí tem uma coisa de culpa. Tu entende? total. Não, acho que todo o processo tem culpa, né? O que que eu tô fazendo de errado? Por que que eu não sou boa mãe? Por que que a vizinha lá consegue e eu não tô conseguindo? Por que que a minha irmã consegue e eu não consigo? Bom, aquela criança não passou pelo que a outra passou, Exato. né? A gente vê isso, que tem muito da criança, até tem bastante estudo agora, né? Falando do temperamento das crianças, que isso interfere muito. Se é uma criança mais resiliente, eles dão conta. Aí não tem um freio de língua que vai impactar tanto, lógico, vai impactar na qualidade da moagem ali, da alimentação, e aí a gente vai ajustando. Mas tem criança que vai comendo, embora engula tudo inteiro, eles comem muito bem, digamos assim, né, para algumas famílias. Só que a gente precisa refinar a qualidade da mastigação, para ele ter uma absorção boa. E esses casos, essas crianças, ó, toda vez até um mamazinho que eu sei super fazer, não vai tão bem, porque é difícil. O negócio é de eu vou me aventurar em outra coisa, eu vou gastar energia com outra coisa. Não, não vou ficar aqui, né? Então, e aí a mãe não vai deixar de dar, né? Porque Tu falou uma coisa assim, veio na minha cabeça. Olha que interessante, né? Nessas crianças autistas, a gente vou falar isso para terminar, porque o Instagram manda a gente terminar, é só pra gente. Mas assim, nessas crianças autistas, a gente sabe que algumas áreas onde a barreira hematocefálica, né, onde a barreira é no cérebro de todos, uhum, né, é mais frágil, como o hipotálamo, como a amígdala, como a pineal, como o cerebelo. Onde essas áreas são mais frágeis, são as áreas onde essas crianças têm dificuldades. Na motricidade, então nos movimentos, cerebelo uhum, com os movimentos, na questão da fala, a amígdala tá ali. E aí tu falou assim da resiliência.
O hipotálamo é responsável pela hipocretina, por substâncias super importantes para o medo e para a resiliência. E essas crianças têm dificuldade disso. Então, talvez Ai, mudar a sim. rota, né? Mudar o caminho, Sim, fazer um novo fazer um caminho, né? novo caminho. E aí a última coisa que eu quero te perguntar. Todos os trabalhos, todos, sem exceção, mostram que quanto mais precoce a intervenção, melhor é o prognóstico. Com certeza. Autismo hoje está diretamente relacionado com intervenção precoce. Se a gente Com certeza, intervém tá. num período onde esse cérebro ainda está em remodelação, em modulação, em plasticidade, essas crianças vão ter um prognóstico muito superior. E eu não estou falando só de intervenção comportamental, enfim, essas Sim, coisas assim. Estou falando claro. até de medicação. Ocitocina, que muita gente adora, porque é a droga do comportamento, que era o que tu estava falando e tal. Crianças que usam ocitocina precoce, até 2, 3 anos, tem uma outra perspectiva em relação a crianças mais velhas, ou adolescentes, ou adultos. Milene, isso se vê em relação à seletividade alimentar. Quanto mais precoce, melhor para essa criança. É Total. melhor ela ir para o teu consultório com 1 ano, com 1 ano e meio, quando fez o diagnóstico. Não tem o diagnóstico. O diagnóstico ainda não está fechado. Eu não sei se meu filho é TEA, eu não sei o que meu filho Uhum, tem. uhum. Procura, vai atrás, Procurando. porque o negócio vai piorar. E se não for sério, se não for correto, se não for com alguém bom, faz antes. Procura Gabi, antes. exato. Eu começo a atender os bebezinhos com 3 dias, quando tem desafios na amamentação. E aí eu peço para ir acompanhando ao Perfeito, menos os primeiros meses. E a gente começa a ver o perfil das crianças. perfeito, Tem criança que mama, mas a qualidade não é boa. É perfeito. uma criança que está ganhando peso, mas está brigando com o peito. Então são crianças que a gente já fica de olho, fica acompanhando. E aí, bom, antes da introdução alimentar, precisa voltar aqui para a gente ir pensando e planejando. Muitas vezes, quando chega depois, são crianças que, por exemplo, estão há 15 dias que toda hora que a mãe vai dar comida, ela fica tensa e começa a ficar meio, não tá indo, não tá indo. 15 dias já é um sinalizador, então precisa procurar ajuda. Perfeito. Se for algo assim, ó, ajusta e as coisas fluem, né? Mas agora tem crianças que a gente vê que tem outras questões e a gente vai precisar acompanhar mais para não chegar, não embolar tanto, sabe? Senão o negócio vira um emaranhado e depois para os pais, para essa criança sair dali é muito pior, né? Vai ser um custo muito maior, energético para aquela família e, né, em todos os aspectos, assim, porque aí não é. Muitas vezes eu falo para os pais, às vezes é só fono, mas se passar muito tempo vai ser até psiquiatra, porque o Claro. negócio vai tomar uma proporção que realmente vai virar uma bola de neve. Perfeito. Não, era isso que eu queria, assim, que a gente trouxesse, porque essa questão da idade, muitas vezes o pai fica, mas eu já tive uma mãe que falou assim, mas ainda a criança acho que tinha 8, 9, eu não atendo criança muito pequena, mas crianças maiores eu atendo. E aí a mãe disse assim, mas que ele não tá com o diagnóstico fechado ainda, tu acha que eu tenho que ver isso? Aí eu falei, olha, meu amor, o diagnóstico, tu me desculpa, mas é o de menos. Exato, exato, O exato. diagnóstico é o que menos importa. Teu filho tá com dificuldade para comer, ele tá com algum problema para comer, ele tá sendo seletivo, ele não tá absorvendo, ele não tá. Gata, vai! Que grau que ele é, que tipo que ele é. Que tem, uma paciente assim, porque eu não sei que tipo de bipolar eu sou. Gata, não interessa. Não interessa. Sim, Diagnóstico é o de menos hoje em dia. A gente está tratando causas e as causas não. O diagnóstico é o de menos. Diagnóstico é para médico tradicional dar uma pílula mágica. Eu costumo dizer isso. Diagnóstico é só para isso. Porque o que importa é o que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com essa criança? Por onde que a gente vai começar? O que a gente vai fazer? uhum, Tratar uhum. a causa do problema. E a causa do problema não é ter ou não um diagnóstico. Exato.
a causa do problema, a gente tem que entender quais são as causas dos problemas, porque não é uma causa, no autismo é um horror de causas, e com isso ir atrás do melhor para aquela criança, do melhor para aquele adolescente, do melhor para aquele adulto, do melhor para aquele idoso. Porque muitas vezes vou entrar. Os idosos têm dificuldade para comer, pessoal. E aí, como é que tu vai querer ter melhora da saúde, melhora da qualidade de vida, melhora do tratamento de uma doença, sem saber comer, não tendo um dente bom, não tendo uma mastigação adequada, não aceitando certos alimentos, não tendo boa digestão? O que a gente está falando aqui, claro que para as crianças autistas a gente tem um outro tipo de tratamento. Eu estou falando coisas completamente diferentes. A gente tem que pontuar isso. Mas tá todo mundo sofrendo. Tá todo mundo no mesmo barco. Milene, eu quero te agradecer imensamente, do fundo do meu coração, por Imagina. toda essa tua disponibilidade, por tudo que a gente falou. Acho que ficou uma live riquíssima. A gente, enfim, vai ficar no YouTube para as pessoas verem, reverem, olharem de novo, tal, não sei o quê. Mas, assim, quero te agradecer muito. Tu tá atendendo consultório, atende online? Como é que funciona isso? Dá para Atendo atender? online, sim, atendo online e no consultório. Hoje eu estou muito mais no online Perfeito. do que no consultório, em função do mestrado, daí eu estou reformulando os meus atendimentos. E eu que super agradeço, Gabi. É um aprendizado sempre te ouvir, assim, nossa, eu fui anotando várias coisas aqui. Eu também É anotei, eu uma também aula, anotei. Eu já anotei é uma uma coisa que eu vou aula ler cada agora, depois que vez a que gente eu te terminar a live. ouço. Muito obrigada pelo convite e estou aqui à disposição, né? Que precisar, a gente vai falando. Achei riquíssima também, ficou Que encantada. bom. Então, Muito tá bom. obrigada. Uma Um beijo, honra. querida. Um bom domingo. Fique Beijão. bem. Um Igual. beijo para todo mundo que acompanhou aqui, que vai ver no YouTube, vai ficar disponível você ver, rever, voltar. Isso, E um era beijão. isso. Até a Até. próxima.